Olha aí, né, pessoal? Temos um recorde de liberação de emendas por parte do Lula, por parte do Molusco, presidente da República, um valor nada modesto de 1,6 bilhão de reais em apenas um dia, valores de emendas liberados para o Congresso Nacional aí, justamente numa semana que, conforme eu já pontuei aqui neste canal, é decisiva para o governo, por conta da pauta econômica que precisa ser trabalhada no Congresso Nacional de forma positiva para o governo. É claro, a fim de garantir o tal do déficit zerado do ano que vem, o equilíbrio fiscal para 2024 que o governo Lula tanto quer, ou melhor, que Fernando Haddad tanto quer. Mas a gente sabe que mais dinheiro no bolso do Lula é bom para ele e para o PT como um todo. Esse pessoal quer muito assaltar mais a população e, para isso, é claro, precisam de mais impostos. Existem vários projetos estacionados na Câmara dos Deputados que precisam de algum grau de incentivo, digamos assim, para que o governo consiga agilizar essa situação e realmente, olha a moto aí, né, passando como sempre nos meus vídeos, sempre presente, mas o governo precisa, então, resolver essas pendengas no Congresso Nacional para ganhar mais dinheiro, roubar mais o nosso dinheiro. Como fazer isso? Liberando emendas, né, que foram equiparadas, aliás, não as emendas atuais, as emendas do relator no modelo antigo, que tirava poderes do presidente, na época o Bolsonaro, elas foram equiparadas ao mensalão. Olha que coisa cretina, não é? Agora, são simples emendas, não é compra de voto do Congresso Nacional, né? E chama a atenção também qual foi o partido que mais recebeu valores em emendas aí, né, nessa liberação, nesse recorde diário por parte do governo Lula, que foi o PL. Pois é, o PL recebeu mais de 200 milhões de reais em repasses das emendas aqui parlamentares, né? Então, vamos dar uma olhada nessa história aqui e tentar entender, será que o PL está se vendendo para o Lula ou pode ter outra explicação para esse valor todo aqui, né? Vamos analisar essa questão, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso aí me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o dia aqui, o recorde dessas emendas foi dia 11, que é segunda-feira. Estou gravando isso aqui no dia 13 de dezembro à noite, né? Então, a segunda-feira, primeiro dia da semana decisiva, esta semana é considerada a principal para o governo Lula conseguir resolver as pendengas que ainda pesam na questão orçamentária, muitas leis, muitos projetos ali que podem trazer um fluxo de receitas grandes para o governo federal. Então, logo nessa semana decisiva, nessa semana-chave, curiosamente, coincidentemente, o governo Lula liberou uma montanha de dinheiro em emendas, aí 1,6 bilhão de reais, né? Então, vários partidos foram contemplados, nós temos aqui a listagem dos partidos, né? Conforme você pode ver, o PL foi o que recebeu mais dinheiro aqui, mais de 200 milhões de reais, mas também PSD, PP, o PT, obviamente, MDB, União e Republicanos receberam aí uma grande quantia dessas emendas, né? Então, existem ainda valores a serem repassados pelo governo até o fim do ano para os partidos, para os parlamentares, né? De forma mais específica. Então, qual que é o ponto a esse respeito? Primeiro, nós temos que entender, né, relembrar, no caso, a natureza dessas emendas aí. Antes, o que acontecia no padrão antigo que foi derrubado, né? Mas o padrão antigo, esse valor ficava a cargo, eu acho que do presidente da Câmara mesmo, que era quem organizava a forma com que o orçamento que já é direcionado para o Congresso Nacional, para as emendas, o próprio Congresso Nacional organizava esse pagamento. Agora, isso está presente no orçamento federal, tem que ser realizado. Esses repasses para o Congresso, para o Legislativo, precisam ser executados, porém, quem determina quando isso vai ser feito é o presidente da República, né? Tem os valores que vão ser pagos para cada partido ou deputado, não sei exatamente como que isso é dividido, mas isso já é previamente estabelecido. O que o governo federal apenas faz é liberar esses valores, repassá-los para o Congresso Nacional. Então,
Veja que esse modelo dá um poder maior para o presidente da República na questão da negociação com o Congresso Nacional. Uma negociação nada republicana, diga-se de passagem, mas, de fato, dá um poder para o governo. Por quê? Para o poder executivo, né? Porque o presidente da República tem, então, a prerrogativa de liberar logo um valor ou deixar isso para os 45 do segundo tempo, cozinhar essa história aí para fazer uma pressão junto do Congresso Nacional e conseguir a aprovação de medidas, projetos e tudo mais. Isso certamente vai ser uma moeda de troca muito mais forte no ano que vem, inclusive, por conta das eleições, né? Então, o parlamentar que receber as emendas antes das eleições vai se dar muito bem em relação àqueles que vão ficar lá para o final da fila para depois das eleições, novembro e dezembro do próximo ano. Porém, já em 2023, sem campanha eleitoral, sem nada, os parlamentares já estão reclamando disso aí, dessa velocidade com que o Lula está fazendo os repasses, né? Então, as verbas são impositivas, ou seja, elas têm uma execução obrigatória. Porém, quem determina em qual período do ano isso vai ser feito é o presidente da República. Então, os partidos aí do presidente da Câmara e do Senado foram os que mais receberam. A base aliada do Lula também recebeu uma grana boa aí, e a gente sabe, a gente tem acompanhado, inclusive, aí, momentos-chave para o governo Lula, em que ele precisou aprovar coisas importantes, como o arcabouço fiscal, por exemplo. Quando isso aconteceu, grandes valores consideráveis foram liberados para os parlamentares por meio dessas emendas, que obviamente são uma moeda de troca. Então, isso sim pode ser feito, talvez tenha sido feito agora nesse único dia, para fazer uma pressão a respeito dessas pautas que o governo Lula quer aprovar. Então pode ser um adiantamento aí de votos que serão feitos em favor do governo Lula. Não se sabe aí exatamente o que foi acordado, a gente apenas pode hipotetizar a esse respeito, né? Existe um outro ponto também. Se a gente considerar isso, digamos, como compra de voto, vamos usar essa expressão, volto a dizer, não tenho prova nenhuma a esse respeito, não posso acusar, estou apenas conjecturando. Digamos que o PT tenha liberado esse valor aqui para comprar votos. Então, isso, de certo, representaria para o pessoal do PL aqui uma queimação de filme, no mínimo, porque eles estariam recebendo uma grana considerável para votar favoravelmente ao PT, deixando de ser oposição, principalmente nas coisas mais prejudiciais para o Brasil, para a economia brasileira de forma específica, estamos falando de questões fiscais. Então, o PL teria se vendido por 200 milhões de reais para o Lula, justamente para votar a favor do governo em pautas que são importantes para o Haddad e para o Lula nessa história. Então, essa é uma explicação, uma forma de ver a coisa. Outra forma de ver, né, e não estou querendo aqui passar pano para o Lula nem nada disso, dele eu sempre espero o pior, do governo Lula, governo PT, sempre espero o pior, e principalmente do Congresso Nacional, eu sempre espero o pior também, né? Mas o que pode ter acontecido aqui nesse caso? Qual pode ser a explicação para essa questão desse montante de dinheiro pago aqui? O PT simplesmente enrolou demais para pagar, para fazer os repasses. Então, acabando o ano, ele precisa empenhar esse valor todo, né? Aqui o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, disse, inclusive, que o governo está agilizando a liberação dos valores justamente porque tem coisa ainda que precisa ser paga, né? Na verdade, 25% de todo o orçamento não foi pago até agora, 75% durante o ano todo, 11 meses e meio, faltando 15 dias para acabar o ano, falta 25% ainda desse orçamento, né? Então, são 7 bilhões de reais mais ou menos, o governo já empenhou 100%, isso aqui é uma complicação da contabilidade pública, né? Tem um empenho, tem execução, várias etapas, então já foi empenhado 100%, isso aí já saiu do orçamento, mas isso precisa ser executado. Então, até a próxima semana, o governo tem que quitar tudo. O que isso significa na prática, né? Que o governo usou tanto isso aí, pode significar, é uma segunda forma de ver a coisa, que o Lula usou tanto isso como massa de negociação, como forma de negociação, moeda de troca com o Congresso Nacional, que ele acabou deixando muita coisa para pagar. No final do ano ficou enrolando, agora vai ter que executar tudo de qualquer jeito, com ou sem apoio do Congresso Nacional, porque ele tem que fazer isso,
seria um crime de responsabilidade, eu imagino, né? Caso ele não fizesse, e não liberar dinheiro para o Congresso Nacional incorrendo no crime de responsabilidade é pedir para ser empichado, né? Não tem para onde correr nesse caso. Aí o que ele vai ter que fazer? Liberar essa grana toda que está estocada. E conforme eu já falei, é pré-determinado quanto tem para cada partido ali, não sei se para cada parlamentar de forma específica, mas para os partidos sim. Então, esse caso do PL pode nem ser compra de voto, o PL se vendendo, deixando de ser oposição. Pode ser que o PT tenha guardado demais, segurado demais as verbas do PL durante o ano e agora vai ter que repassar isso de qualquer jeito, né? Então vem um valor muito alto, talvez por conta disso. Aí eu deixo para cada um tentar conjecturar qual hipótese é mais possível, é mais provável. Pessoal do PL se vendendo mesmo, entrando no novo mensalão do Lula aí, aceitando grana para votar medidas favoráveis ao governo, ou simplesmente o Lula segurou demais a coisa, agora precisa executar os valores, tem 25% do montante guardado para uma fraçãozinha ali do ano, né? Estamos falando aí de 5% do ano que falta ainda. Então, realmente, o Lula segurou demais esses valores que são destinados já previamente estabelecidos para o Congresso Nacional. Pode ser a explicação também. Agora, é claro que tem um fator aí relevante em matéria de votação favorável ou não ao governo Lula, até porque isso aqui é uma outra forma de ver a questão. O Lula pode estar simplesmente dando um recado para os parlamentares para 2024. Conforme eu falei, em 2023 nem é um problema tão grande. 2024 é o grande ponto, porque os parlamentares estão diretamente envolvidos com campanhas eleitorais em prefeituras. Muitos aqui vão concorrer a cargos de prefeitos em capitais, em cidades grandes, cidades de relevância. Então, realmente, o Lula pode simplesmente estar falando assim para eles: olha só, se vocês não votarem comigo, no ano que vem eu vou cozinhar vocês, deixar o orçamento, o repasse das emendas do seu partido, lá para o final do ano, depois das eleições, e vocês vão se ferrar, porque a minha base aliada vai receber as emendas antes, vai poder fazer politicagem com esse dinheiro. Então, não deixo de ver a coisa assim também. Acredito, sem dúvidas, de que o Lula usou isso aqui como moeda de troca com o Congresso Nacional, né? Faltou só a grande mídia noticiar isso da forma correta, mostrar realmente a promiscuidade que isso representa na relação entre o Executivo e o Legislativo. Mas você, o que você acha desse caso, dessa história? Qual é a sua hipótese mais provável? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.